Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina que todo aquele que muito lhe for confiado, muito lhe será cobrado. Assim como não tem ninguém melhor do que o seu mestre, ele sendo o único mestre, o Rabi, o Messias, o ungido. Assim como todo aquele que for o menor e estiver servindo com a verdade, ele é grande no reino dos céus. Mas aquele que queira ser grande e ainda está sobre o engano, o espírito do erro, ele é pequeno no reino dos céus. E o seu fim é aquele que trai, ainda que não, enquanto não for traído, continue a sua traição e logo será traído. Aquele que destrói e ainda não foi destruído, continue a destruir até que sejais destruído. Assim como ele nos ensina que muitos iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. Assim como aqueles que perseveram com ele iriam santificar-se mais ainda enquanto há tempo, assim como purificar-se enquanto há tempo, porque todo aquele que está com ele está sempre recebendo a santificação e purificação daquele que tudo opera e executa, do qual nós depositamos a confiança e perseveramos. Não por si, jamais. Sempre declaramos que Ele é aquele que nos sustém, Ele é aquele que está sempre nos direcionando, nos mantendo espírito de retidão, segundo a integridade, a sinceridade, o temor, que é o princípio da sabedoria, o amor verdadeiro que lançou fora todo medo. Medo pressupõe para aqueles que estão sobre a punição, mas aqueles que estão segundo a sua verdade permanecem dia após dia, não por si, mas através daquele que é digno de toda honra e de toda glória, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina. Sempre a perseverança daqueles que estão pela condução do seu Espírito. Sejais firmes e constantes, assim nos ensina o Senhor. Estejais sempre segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona, dia após dia, aonde seus planos sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. Aonde está o tesouro, está o seu coração, e o nosso tesouro está sempre segundo aquele que é do alto, aquele que sempre nos mantém na perseverança, aquele que nos ensina que através da nossa perseverança e constância se aperfeiçoa constantemente a nossa fé. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que tudo posso naquele que fortalece, e aquilo que é impossível para os meros mortais, tudo é possível aquele que crê. E assim Ele nos sustém dia após dia, segundo a sua graça nos basta. É na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa, e nós perseveramos segundo aquele que nos sustém, segundo aquele que está sempre
conosco e os seus planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. E assim sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece dia após dia. A sua graça nos basta, fiel e verdadeiro, aonde o seu nome é glorificado tanto no céu como na terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.